Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje conheceremos a história de Elizabeth Short, uma jovem de 23 anos, aspirante à atriz que foi brutalmente assassinada. Elizabeth não ficou conhecida por ser uma atriz. Ela nem chegou a conseguir realizar o seu sonho. Também não é muito conhecida pelo nome, mas sim pela maneira como sua vida terminou, em um assassinato brutal. Após algum tempo, é feito então um filme contando a história do crime de Elizabeth. E esse filme, sim, tem um nome bem conhecido, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, vamos viajar no tempo até o ano de 1947, conhecer essa história e saber que filme é esse? Elizabeth Short, ela foi então uma jovem americana, aspirante a atriz, que foi brutalmente assassinada. Ela ficou conhecida, na verdade, após o seu falecimento por causa da maneira e das circunstâncias em que o corpo foi encontrado, e por ser um crime sem solução, mesmo hoje após 73 anos. Após isso, após algum tempo, foi feito então um filme contando a história de Elizabeth. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar o nome dela, mas o nome do filme, com certeza, em algum momento vocês já ouviram. E é o filme Dália Negra. Bem, o que realmente torna Elizabeth conhecida é a maneira como ela perde a vida. Mas até assim, para que nós entendamos um pouco mais todas essas circunstâncias, eu vou falar aqui rapidamente, então, sobre a vida de Elizabeth. Elizabeth, ela nasceu, então, no dia 29 de julho de 1924 e ela era a terceira de 5 filhas de um casal, que eram Phoebe Short e Cleo Short. A família de Elizabeth não era uma família rica, porém, o pai dela era um empreendedor, ele tinha algum dinheiro e ele acaba investindo em campos de minigolfe para conseguir se estabelecer e dar uma vida mais confortável para a família. O negócio até que começa a dar certo, mas no ano de 1929, com a queda da bolsa nos Estados Unidos, ele acaba perdendo seu dinheiro, perdendo o empreendimento, ficando na miséria e cheio de dívidas. Essa queda da bolsa em 29 afetou a fortuna de muita gente. Houve até pessoas que na época tiravam a própria vida. Bem, o pai fica naquele desespero, sem ter o que fazer para sustentar a família, as filhas. Um dia ele desaparece e encontram apenas o carro em cima de uma ponte. Então conclui-se que ele teria dado cabo da própria vida, se é que vocês me entendem, que ele tivesse se atirado ao rio. Elizabeth, nessa época, ela tem apenas 6 anos. A mãe, para sustentar as filhas, vai trabalhar como contadora. E assim, Elizabeth segue crescendo com uma vida simples, sonhando em ser atriz. 12 anos depois, quando Elizabeth está com 18 anos, a mãe recebe uma carta do pai, em que o pai, então, diz que está vivo, se desculpa, pede perdão por ter fugido, por não conseguir lidar com a situação, querendo ali consertar as coisas.
O pai tinha iniciado uma nova família, muitos anos haviam se passado, e Elizabeth resolve então deixar a mãe e ir morar com o pai. Parece que a coisa ali não dá muito certo com o pai, muitos desentendimentos. E Elizabeth, ela se tornou com o tempo uma jovem um pouco rebelde, que queria fazer muitas coisas que na época não eram bem vistas a uma jovem como ela. Ela chegou até mesmo ser presa por 3 vezes. Em uma dessas ocasiões em que ela foi presa por beber enquanto era menor. E em outras vezes também que ela acabou sendo presa. Ela acaba se tornando uma mulher, então, que vive sozinha, independente e acaba tendo muitos relacionamentos. A maioria dos relacionamentos dela eram com oficiais do exército, da marinha, porém acabam não dando certo. Até que, por último, 6 meses antes de sua morte, ela acaba se envolvendo com um oficial da marinha e acaba então se mudando com ele para Los Angeles. Chegando lá, o relacionamento não dá muito certo, então ela acaba alugando um quarto e indo trabalhar como garçonete, e é assim que ela vai viver, né, os seus últimos 6 meses. Morando naquele quarto sozinha e trabalhando como garçonete. O que se sabe é que em janeiro de 1947, Elizabeth Short foi morta em um crime que jamais foi solucionado. No dia 15 de janeiro de 1947, no bairro de Leimert Park, em Los Angeles, um corpo foi encontrado entre as ervas daninhas de um terreno baldio. Era Elizabeth Short, era a Dália Negra, de 23 anos. Ela tinha apenas 23 anos, trabalhando como garçonete e sonhando em ser uma atriz famosa. Mas, mais do que isso, o cadáver demonstrava claramente uma enorme violência, ou seja, quem fez aquilo maltratou demais a Elizabeth em vida, maltratou depois os seus restos mortais e estava com muita raiva. A mulher, que ficou conhecida como Dália Negra, tinha tido seu corpo cortado ao meio. Ela foi encontrada nua, deitada de costas, com os braços levantados acima dos ombros e cortes e machucados por todo o corpo. A boca foi-se cortada, estendendo o sorriso de orelha a orelha. Tem até um personagem aí que tem o sorriso assim, talvez faça alusão a esse caso da Elizabeth, a maneira em que a boca dela foi cortada. Eu acho que é a Arlequina, se não me engano. Mas tem alguma coisa assim. Tem um personagem, sim, uma mulher com um sorriso de orelha a orelha, como se a boca estivesse cortada. Começava então, naquele momento, uma investigação que iria durar muitos anos e que acabaria por nunca ser solucionado. As autoridades concluíram que Elizabeth foi amarrada e torturada por vários dias e que ela provavelmente foi morta entre os dias 9 e 15 de janeiro e que provavelmente ela passou um tempo nas mãos do seu assassino. Depois disso, devido à falta de sangue no local e na vítima, a polícia entendeu que o corpo, que tudo isso foi feito em outro lugar e que o corpo foi lavado e abandonado ali naquele terreno baldio. Então, uma pessoa cortada ao meio, com a boca cortada de uma orelha a orelha, e não tinha uma gota de sangue ali no local onde ela foi encontrada, nem no corpo, então é óbvio que a pessoa que fez em outro lugar, ainda se deu ao trabalho de lavar o corpo e colocar lá
só para ser encontrado mesmo, só para ser exposto. No entanto, não concluía a principal dúvida de todos os Estados Unidos na época: quem havia cometido o brutal crime? A pergunta ecoava entre Hollywood, fazendo com que a investigação persistisse. O jornal Herald Express recebeu centenas de denúncias e dicas anônimas por meio de cartas e telefonemas no intuito de resolver o caso. A grande cobertura da mídia fez com que, surpreendentemente, 59 pessoas confessassem o crime. Todas, no entanto, foram investigadas e descartadas. Aquelas pessoas provavelmente estavam confessando aquele crime apenas em tentativas de se tornarem famosos. Oficialmente, a polícia investigou mais de 20 suspeitos, mas nunca chegaram a uma solução final. Ou seja, o caso permanece aberto até os dias de hoje. O assassinato da Dália Negra pode ser considerado um dos maiores mistérios de Hollywood. Ele nunca foi concluído. As cartas, confissões e dicas anônimas não levaram a polícia a lugar algum no quesito da investigação. Até hoje, não se sabe quem foi responsável pela morte de Elizabeth, o que parece quase impossível de se descobrir nos dias de hoje, depois de 73 anos do crime que chocou os Estados Unidos e o mundo e nunca foi esquecido. Então, é uma forma trágica, né? Foi de muita brutalidade, muita covardia que essa jovem perdeu a vida dela. Eu sou da seguinte opinião, que ninguém merece a morte. Por mais que a pessoa tenha errado, né? A vida é uma coisa que o ser humano não tem o direito de tirar, né? Então, não importa o que ela tenha feito, ela não merecia esse final, assim como ninguém merece. Mas ela era uma moça morando sozinha, tendo uma vida muito livre, né? Muito libertina, até por se dizer, para a época. Tendo muitos homens, alguns oficiais, homens de poder. Então, não dá para se saber se ela teve um relacionamento com algum homem, se ela ameaçou contar, se por algum ciúme alguma mulher fez com que seu marido, seu namorado fizesse isso, né? Porque ela foi ali colocada para ser exposta mesmo. O corpo podia ter sido colocado num lugar escondido, onde ninguém achasse, visto que a pessoa cortou, lavou, teve todo o cuidado, então poderia ter tido tempo também para colocar num lugar escondido, mas não, colocou num lugar exposto, era numa praça. Inclusive, quem vê primeiro isso é uma senhora que está passando com uma criança pequena, com o filho, que é quem a primeira pessoa a ver que aciona, então, as autoridades. 73 anos se passaram. Eu acho muito difícil que a pessoa que fez isso ainda esteja viva. A própria pessoa já não deve mais estar viva, né? É, é, é óbvio que não. Mas será que essa pessoa não contou depois para alguém da família, para um filho, para um neto, na hora da morte, que muita gente acaba ali por confessar os seus segredos para poder ir em paz, né? Será que não contaram? Será que não tem como, né? Porque é muito triste. A família, né? Elizabeth tem sobrinhos netos, com certeza. E, e as pessoas mereciam uma resposta, né? E o próprio mundo em geral, principalmente os Estados Unidos, que tanto acompanham esse caso, feliz se tivesse um final. Porque eu fico pensando assim, no outro sentido, na pessoa que se vai.
Será que uma pessoa que se vai tão brutalmente e que não tem o seu caso resolvido, como é o da Elizabeth, será que a pessoa consegue descansar em paz, né? Sabendo que seu assassino não pagou, e eu digo pagar pelas leis dos homens, não estou falando nada de vingança, pagar sim pelas leis dos homens, ser julgado, ser condenado, ser preso, né? Será que a pessoa consegue descansar em paz sabendo, né, que quem fez aquilo não pagou? E a pessoa que fez aquilo não pagou, pelo menos pela lei dos homens. Ela pode ter pago pela lei de Deus, né? Pode ter tido sofrimento na vida, pode ter tido uma doença, pode. A gente não sabe quem é, a gente não sabe, né? Mas é uma pena. A forma brutal que essa moça foi assassinada, uma mulher à frente do seu tempo, que vivia, que tinha relacionamentos, numa época que a mulher só namorava uma pessoa e casava, né? E ela não vivia sozinha, já tinha umas atitudes mais à frente do seu tempo, né? Então, até que ponto isso incomodou aquela sociedade que ainda era tão machista? Não saberemos. Esperamos que um dia alguma pista surja e que esse caso possa ser desvendado, como já aconteceu com outros, né? Se vocês gostaram, deixem um likezinho para mim, se inscrevam no canal e voltem aqui para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz, um super beijo e até o próximo.